Os niyamas, por outro lado, são atitudes que nós queremos tomar para lapidar essa relação com nós mesmos, né? Então, quais atitudes que nós queremos para moldar a nossa vida, para estar alinhada com mais consciência, mais propósito, mais saúde, mais satisfação. Olá a todos, eu sou a Daya do Yoga Sentado. Eu sou professora de yoga já há muitos anos. Eu nasci e cresci no meio do yoga, então o yoga em si faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou profundamente. E através do meu trabalho, através desses vídeos, a minha intenção é mostrar que o yoga é acessível, deve ser acessível a todos, independente da idade, independente do tipo físico, independente em qual etapa da vida você está, independente do gênero. O yoga é uma prática muito profunda, com muitas camadas, é complexa e que vai muito além da concepção que a maioria das pessoas tem sobre o que é uma vida de yoga, né? Então, vai muito além dessas práticas mirabolantes que nós vemos por aí, que precisam de uma flexibilidade extrema que pouquíssimas pessoas têm, né? Então o yoga é lindo também, essas posturas são lindas e tem um lugar, mas o yoga também pode ser muito acessível e disponível a quem quiser, né? E é isso que eu venho trazer aqui. Então, eu venho falar sobre o estilo de vida, sobre o que significa uma vida de yoga, como que talvez você até já pratique o yoga na sua vida e nem saiba, e como que podemos nos aprofundar mais, utilizar esse conhecimento para que nós possamos viver com mais propósito, com mais alinhados à nossa essência, mais alinhados à nossa consciência, né? Que nós possamos nos entender melhor através do yoga, né? O yoga é uma técnica maravilhosa de autoconhecimento, né? Então, é uma excelente maneira de nós entrarmos em contato com nós mesmos e entendermos melhor como a nossa mente funciona, como as nossas emoções reagem, nosso corpo físico, e como está tudo integrado, né? E como que nós podemos tomar atitudes na nossa vida que nos levam mais próximos desse propósito, dessa essência, que vai muito, muito além das limitações que nós colocamos sobre nós mesmos, né? Enfim, nos vídeos anteriores eu comecei a falar um pouco sobre a filosofia do yoga, os preceitos mais básicos do que é uma vida de yoga, né? O que é essencial que nós pratiquemos, e sempre lembrando que essa é uma prática de uma vida, não são mudanças que acontecem de um dia para o outro, né? Então, é uma mudança gradual que nós estimulamos e nós, pouco a pouco, vamos aplicando na nossa vida, certo? Então, sem pressão sobre fazer mudanças radicais, não é isso, né? O objetivo do yoga também. O objetivo do yoga é a gente ficar mais próximo da nossa consciência, não colocar objetivos, não é colocar mais competição de nós mesmos com nós mesmos, com os outros, não é sobre isso, certo? Então, falando sobre os yamas e os niyamas, né? Nos últimos vídeos eu falei um pouco sobre todos os yamas, que são basicamente, de uma maneira bem simples, ações que nós não queremos cultivar na nossa vida, né? Então, se você pensa que para viver uma vida com mais propósito, maior consciência,
com maior saúde, uma melhor saúde mental, com mais qualidade física, nós precisamos tomar atitude, certo? E também nós precisamos tomar decisões sobre o que nós não queremos fazer, né? Então, por exemplo, se você quer ser mais saudável, não é o ideal. É ideal que você tenha uma alimentação boa, digamos assim, né? Então você não quer comer junk food, por exemplo, né? Fast food o tempo todo, não é verdade? Se você come fast food todos os dias, a sua saúde física não vai ser tão boa ao longo do tempo, né? E o Yoga é a mesma ideia. Então, o que nós não queremos cultivar na nossa vida para que nós sempre estejamos mais em contato com a nossa essência, né? Então, por exemplo, isso quer dizer que nós nunca vamos comer fast food? Não, às vezes acontece, não é verdade? Mas aí nós voltamos ao centro, voltamos com a prática regular de uma vida mais saudável, nós voltamos ao centro do que seria uma vida alinhada com aquilo que você busca, que é ter mais saúde física, por exemplo, né? E que necessariamente precisa de uma alimentação mais saudável. O que tem a ver com o tema de hoje também. Os niyamas, por outro lado, são atitudes que nós queremos tomar para lapidar essa relação com nós mesmos, né? Então, quais atitudes que nós queremos para moldar a nossa vida, para estar alinhada com mais consciência, mais propósito, mais saúde, mais satisfação. Então, o primeiro niyama é chamado Saucha. Saucha pode ser traduzido como pureza. Pureza é uma palavra um pouco complicada, né? Porque existe muitos outros significados sobre essa palavra, né? Sobre a palavra pureza. Existem certos preconceitos em cima dessa palavra pureza, né? O que é pureza, né? Mas não é só essa tradução. Então pode ser traduzido como pureza, pode ser traduzido como limpeza. É o ato de manter uma certa pureza interna, né? Então Saucha fala sobre atitudes que nós tomamos para mantermos o nosso ambiente limpo, o nosso corpo físico limpo, a nossa mente limpa e a nossa consciência também limpa, digamos assim, né? Então, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para manter a casa limpa, digamos assim, e como isso afeta todas as camadas do nosso ser. Muita gente fala sobre como quando nós temos um ambiente desarrumado, acaba afetando nossa mente, né? Acaba afetando nossa produtividade, nosso desempenho, né? Se nós estamos num ambiente sujo, desorganizado. E na verdade o yoga fala sobre isso também. Então o ato de você ter o seu ambiente organizado e arrumado traz mais clareza nesse sentido, porque o yoga acredita que tudo está conectado. Então, eu sempre gosto de trazer essa informação quando eu falo sobre yoga. Yoga significa união, conexão de todas as camadas do ser, né? Então, o yoga parte do princípio de que se nós queremos ver mudanças internas, nós também precisamos mudar o externo. Quando nós mudamos o externo, nós mudamos o interno. Quando nós mudamos o interno, nós mudamos o externo. Porque tudo está conectado. Então não tem como nós dizermos onde começa e onde termina. Entende? Mas nós sabemos que uma coisa está relacionada à outra. É a mesma ideia da nossa respiração, por exemplo, e as nossas emoções. Quando a nossa respiração está acelerada, provavelmente nós estamos também passando por um processo ou de ansiedade ou de medo. O nosso corpo físico entende. Quando o nosso corpo físico entende que nós estamos em uma situação de perigo, a nossa respiração fica acelerada. Isso dá uma resposta para o cérebro, as pupilas dilatam e nós entramos o sistema simpático entra em ação, né? Então é esse estado de fuga do perigo, digamos assim, né? Então, sabendo disso, quando nós conseguimos controlar a respiração, por exemplo,
fazer uma respiração mais lenta. Se nós notamos que estamos com ansiedade, que o corpo está agindo como se estivesse em perigo, e nós fazemos o trabalho oposto de fazer uma respiração mais lenta, acalmar, nós podemos tirar o corpo desse estado de luta, digamos assim. Então é a mesma coisa. Então, da mesma forma como a respiração acaba afetando a forma como nós sentimos e como a nossa mente reage, a forma como a nossa mente reage e a forma como nós sentimos afeta a respiração. Entende? Então não dá pra dizer onde começa e onde termina. Pode ser tanto um quanto o outro. Mas se nós mexemos em um, consequentemente nós afetamos o outro também. E é a mesma ideia com a pureza, digamos assim, né? Então quando o nosso ambiente está organizado, limpo e arrumado, existe uma certa clareza que nós adquirimos através disso, né? Nossa visão fica mais clara. Sausha fala sobre a nossa consciência e sobre como a nossa consciência é cristalina, digamos assim. Porém, nós temos uma essência, e aí então temos camadas e camadas e camadas sobre essa essência que permite que nós estejamos aqui, que nós tenhamos nossa experiência, que nós vivenciamos a sociedade, a vida em sociedade, né? Nós precisamos dessas camadas. Porém, se existe poluição nessas camadas, fica mais difícil para nós acessarmos essa essência, que é pura e cristalina em si só, né? Então, essas práticas, a prática de Sausha nos ajuda a limpar essas camadas, né? Pouco a pouco, para nós conseguirmos acessar essa essência com mais facilidade. Então, é sempre importante dizer que o yoga é uma prática que tem raízes extremamente espirituais, né? Você precisa ser espiritual para praticar yoga? Não, não precisa. Você ainda vai receber os benefícios de uma prática física, por exemplo. Mas é uma prática que nós não podemos esquecer que tem raízes extremamente espirituais, né? Então sim, acredita-se que existe essa essência e que ela é cristalina e pura. Então essa ideia do ambiente limpo acaba afetando a nossa essência. Fica mais difícil nós acessarmos nossa essência. Da mesma forma, quando os nossos pensamentos estão poluídos, digamos assim, quando nossos pensamentos estão cheios de medo, cheios de obstáculos, né? Muitas vezes a nossa mente é o nosso pior inimigo. Nós criamos diversos obstáculos para nós mesmos que muitas vezes nem são reais, não é? Então, quando a nossa mente está poluída, fica mais difícil ouvir a intuição, entender o que nossa alma quer, né? O que a nossa essência deseja, qual que é o melhor caminho a seguir. Se a mente está muito turbulenta, cheia de coisas, se os pensamentos estão demasiados caóticos, digamos assim, fica difícil a gente se ouvir, né? Eu tenho certeza que você já passou por isso. Eu definitivamente já passei, passo, inclusive. Então a meditação é uma forma de nós limparmos a mente, por exemplo, né? Como dar um banho na mente. É uma forma de eliminar esses pensamentos desnecessários, de aprendermos a limpar essa mente consciente e aos poucos também a atingir o nosso subconsciente, que também precisa ser limpo. A outra forma de aplicarmos Sausha, por exemplo, é a ideia dos nossos sentimentos, né? Nossos sentimentos, muitas vezes nós temos sentimentos conflitantes com relação às pessoas, nós guardamos rancor, nós temos situações mal resolvidas em nossos relacionamentos. Esse acúmulo de raiva, rancor, essas emoções da polaridade negativa, que elas não são, eu não gosto de dizer que elas são ruins, elas são parte da nossa experiência humana também. Mas é importante nós sentirmos essas emoções e deixarmos que elas se vão também. Sentirmos, experienciarmos, vivenciarmos e soltar.
tem muito a ver com o que eu falei no vídeo anterior, a parigrara, o apego. Muitas vezes a gente se apega a emoções também. Nós nos apegamos a algo que alguém fez pra nós, algo de ruim que alguém fez pra nós, e nós nos apegamos a essa vitimização, por exemplo, né? A esse sentimento de que nós somos a vítima, ou de que aquela pessoa fez algo ruim pra nós, então eu nunca vou perdoar, né? Esse apego, na verdade, a esse tipo de sentimento, esse cultivo desse sentimento, acaba prejudicando mais a nós do que aos outros, na verdade, a pessoa que nos fez mal, porque nós estamos aguando, nós estamos cultivando uma semente que só gera mais e mais veneno, né? Assim como a raiva, nós temos que conseguir colocar a raiva para fora de maneiras construtivas, sem machucar o outro, mas não deixar dentro de nós, né? Porque quando nós deixamos a raiva dentro de nós, nós começamos a criar caroços, parecem, né? Dentro de nós mesmos. É como se nós bebêssemos veneno. Então, essa ideia de Sausha também tem a ver com nós sabemos desapegar daquilo que não nos serve mais, sejam emoções, sejam pensamentos. Sausha também fala sobre como a nossa relação com os estímulos ao nosso redor, né? Então, aquilo que nós somos expostos a. Né? Nós somos expostos à poluição diariamente, nos dias de hoje, né? Então, poluição realmente física, né? Material, do ar e, né? do ambiente, mas também nós somos expostos à poluição através daquilo que nós vemos, do conteúdo que nós adquirimos, que nós consumimos, não é? Então, as palavras que ouvimos através dos nossos ouvidos, através dos nossos olhos, todos os nossos sentidos são formas de nós nos expormos à poluição, digamos assim, né? Então, nesse momento, reflita um pouco sobre como você é exposto à poluição, ou como você se coloca em situações de exposição à poluição, de maneira através dos sentidos. Então, através dos olhos, o que você vê diariamente que traz bastante poluição? Uma poluição interna, digamos assim. O que você diz às pessoas, as palavras que você escolhe, também é uma maneira de expressar poluição, né? Aquilo que nós ouvimos, os aromas que nós cheiramos, né? E principalmente os alimentos que nós consumimos. Poluição através da pele, aquilo que nós colocamos, nós expomos a nossa pele, o nosso corpo, né? Mas voltando à ideia da alimentação, a alimentação está diretamente relacionada à pureza e limpeza, né? Então, os yogis acreditavam que aquilo que nós consumimos afeta a nossa visão do mundo, afeta o nosso julgamento, afeta a nossa mente. Então, se nós só nos alimentarmos de alimentos pouco nutritivos, que não nos dão o apoio que o nosso corpo necessita, nós estamos dando passos para longe da nossa essência, nós estamos cada vez mais longe da nossa consciência, fica cada vez mais difícil entrar em contato com a nossa intuição, com a nossa sabedoria interior, com o nosso professor interior. Então pense sobre isso agora. De que formas eu consumo poluição através da alimentação? Sem julgamento, só como uma forma de reflexão sobre em como você está nesse momento, em que estágio você está. E como talvez a alimentação reflita outros aspectos da sua vida, né? Então, por que nós fazemos essa escolha? As escolhas de se alimentar de uma maneira ou de outra, de maneira mais pobre, por exemplo, talvez esteja relacionado com o nosso cansaço. Nós não temos tempo de fazer uma refeição mais nutritiva. E se nós não temos tempo, talvez esse cansaço vem da onde, né? Talvez nós não estejamos dando
a nós mesmos o descanso que nós precisamos na hora que nós precisamos. E isso também é uma forma de não praticar o saucha, de não praticar essa pureza. Saucha pode se desdobrar em várias interpretações, né? Então, saucha é muito sobre as escolhas que nós tomamos na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos levam mais longe ou mais próximo à nossa essência. Nesse sentido, saucha é bem desafiador, digamos assim, de se aplicar na vida real, porque são nesses pequenos hábitos que nós vemos as maiores mudanças. Quando nós escolhemos, fazemos a escolha e temos a disciplina de manter bons hábitos, fica muito mais fácil entrar em contato com a nossa consciência e com aquilo que realmente é verdadeiro para nós. Porém, é difícil aplicar esses pequenos hábitos, não é mesmo? Mas eles são necessários. E essa é uma reflexão muito importante sobre quais as formas que eu crio obstáculos para mim mesmo de entrar em contato com a minha pureza interna, com a minha consciência. E quais as escolhas que eu posso tomar para me levar mais próximo a esse caminho do yoga, esse caminho da nossa verdade interior. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Saucha realmente é uma prática do dia a dia, é uma prática de hábitos, criação de hábitos, é uma prática de escolhas, né? Escolhas que muitas vezes são escolhas difíceis, não é mesmo? Mas que nos levam mais próximo à nossa verdadeira essência. Então eu espero que esse vídeo tenha causado uma reflexão interessante, espero que tenha sido útil. E nos vemos no próximo vídeo.